Uma boa tarde para você. A paz do Senhor Jesus. E nós estamos muito felizes em estar aqui em mais um programa, Uma Bênção em Cada Lar. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade, o amor, que está acima da caridade, e vocês vão entender, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Vamos refletir sobre esse texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, nada importa. Sem amor, nada tem valor para Deus. E examinando atentamente ao texto lido e olhando para dentro de nós, observamos com clareza o quanto é difícil amar. Podemos pensar que amamos, mas às vezes não sentimos o amor. E ainda que façamos tudo o que está ao nosso alcance, se isso não for feito com amor, diz a palavra, nada vale. Porque amar é diferente da caridade. Guarda isso. O amor é diferente da caridade, porque para praticar a caridade não precisa ter amor, simplesmente doa-se com benevolência. Muito reflexivo esse texto. Ainda que são duas palavras pequenas, porém com grande significado. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecêssemos todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, da maneira que transportasse os montes de um lado para o outro, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada teria proveito. Naquele grande dia, corre-se o risco de ouvir a voz imperiosa de Deus, dizendo, não vos conheço. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 12. Por isso é preciso nos conscientizarmos que nenhum de nós tem imunidade perante Deus por ter realizado a sua obra ou por ter ajudado o próximo aqui na terra. Isso não nos garante a vida eterna. Isso não nos garante a salvação em Cristo Jesus.
Complicado o que estamos dizendo, né? Porque sempre estamos apregoando que devemos atender o chamado de Deus, que devemos ajudar aqueles, ser misericordioso com aqueles que necessitam da nossa ajuda, da nossa misericórdia, sermos benevolentes. E agora, estamos falando que isso não garante a salvação. Agora nós afirmamos que não adianta realizar grandes obras sem o toque supremo do amor. É exatamente esse ângulo que queremos enfatizar hoje. Pois esse legado foi Jesus quem deixou para nós. Jesus nos deixou esse legado como exemplo, porque Ele é o nosso exemplo maior. Jesus executou o seu chamado, exerceu compaixão e misericórdia, tudo isso por amor. Jesus resolvia os problemas do ser humano, mas sempre priorizou a cura da alma, a mudança de caráter das pessoas. Pois sabia que o real problema do homem estava dentro do seu próprio coração, que é de onde procedem as saídas da vida. Ele agia assim porque sabia que se o coração do homem fosse transformado, naturalmente teria mudança de atitude e de pensamento perante Deus e as pessoas, pois as coisas espirituais, elas refletem nas coisas materiais. Salvação não é uma troca, não é uma barganha. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece e sabe se estamos realizando a sua obra por amor, para a sua glória, ou movidos por nossos caprichos e interesses, visando a nossa própria glória. Deus sabe. Deus realiza milagres. Ele realiza milagres na vida de todos nós. E Ele realiza esses milagres para provar a cada dia seu amor e sua misericórdia para conosco e fazer-nos compreender a dependência que temos dele. Que admirável seria. Vamos pensar agora no texto? Que admirável seria se uma pessoa soubesse falar da maneira que os homens entendessem, sem nenhum tipo de contradição, conseguisse convencer a todos. Mas qual dos homens teria todos esses dons e poder de convencimento? Não é fácil. Não é fácil expressar e se fazer entender. Aqui mesmo nas redes sociais, quando alguém faz alguma postagem, uma declaração por conta de uma determinada situação ou se dirige a algum tipo de público, é comum que alguém não concorde com aquele texto ou com aquela declaração. Talvez a pessoa não conseguiu passar o real sentido da mensagem e não houve total convencimento. Talvez a pessoa não conseguiu. Agora imagine se existisse alguém que possuísse todos esses dons, fosse fluente em todos os idiomas e compreendido por todos. É disso que estamos falando. Ainda que eu falasse a língua dos homens, é disso que estamos falando. Essa pessoa, ela conseguiria passar aquilo que está em seu coração e traria a todos o entendimento das suas palavras, sendo compreendido por
esse é o sentido que estamos falando. Mas ainda que o homem alcançasse tal poder de convencimento, falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. As Escrituras mostram o quanto seria aos olhos humanos impossível chegar ao maior dos méritos, e que se chegasse, de nada valeria se não tivesse amor. Falar a língua dos homens e dos anjos é algo que transcende a natureza humana, algo que vem do céu, mas não importa o quanto se alcança, porque nenhum desses dons nos introduziriam ao céu. Então, o que realmente importa? O que realmente importa é amar. O que realmente importa é amar o nosso semelhante. É amar a criação formada pelas mãos de Deus e tudo que Ele criou. Tudo que Ele criou pelo seu poder, sem julgamentos e sem preconceito. Concordamos que, por causa de muitos dogmas, muitas crenças, das razões, dos costumes, se torna difícil a prática do amor. É difícil. Mas o caminho certo a seguir é aquele que Cristo ensinou. Que tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Claro que não somos convenientes com o pecado. O assunto aqui é o amor. Uma coisa é eu não concordar, é eu ser conivente. Outra coisa é eu não amar, é eu não suportar. E por que eu digo isso? Por que dizemos isso? Porque está nas Escrituras Sagradas, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Ficou bem claro. Nós rejeitamos o pecado. Rejeitamos o pecado porque foge aos nossos princípios. Mas a palavra de Deus ensina que ainda assim temos que amar as pessoas como elas são. Mas uma pergunta para todos nós. Por que amar? Por que amar? A resposta vem do próprio Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver outro exemplo? Por que amar? Porque os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor. Está escrito em João capítulo 13, versículo 35. Olha o que Jesus fala. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas nós vamos dar a solução para conseguirmos amar. Vamos dar. Porque todos
nós, exatamente todos nós temos algo de bom. Todos nós. Sabe por quê? Porque fomos criados por Deus. E Ele, o Criador, soprou em nós o fôlego da vida. Se Ele nos criou e nos deu vida, então pertencemos a Ele. Há algo dele dentro de nós. Portanto, essa vida não nos pertence. Não é nossa. Essa vida pertence a Ele. E agora, reflita comigo. Se essa vida, a nossa vida, a sua vida pertence a Deus, se nós temos em nós, se nós temos dentro de nós parte dele, então, amando ao nosso semelhante, estamos amando a criação de Deus. Estamos exaltando a Deus pelas obras exuberantes feitas pelo seu grande poder. O tema, ele traz um despertamento para todos nós, pois tudo que fizemos ou fizermos só terá importância para Deus se for feito com amor. A vida eterna com Deus não se compra, não se barganha. Ela não vem de nós ou do que possamos fazer. Ela se alcança pelo dom de Deus, o dom de amar ao pecador e revelar Jesus Cristo para resgatá-lo do império da morte e transportá-lo para o reino do seu amor. Vamos ler esse versículo com clareza. O dom de amar ao pecador e revelar o Cristo para resgatá-lo do império da morte e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Isso é amar. Amar ao pecador e apresentar a ele Jesus Cristo. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções. Ele nos esquadrinha, Ele nos sonda. Não há como se esconder, não há como nos esconder dele, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Porque foi Ele quem nos fez. E o que pesa para Deus não é o que está à vista dos olhos humanos, mas o que está no secreto do nosso coração. Por razão disso, não podemos nos enganar. Deus sabe se aquela atitude que tomamos foi para chamar a atenção dos homens ou se foi realmente para agradar a Deus. Deus sabe. Mas e agora? Vamos trazer a solução para todos nós? Porque e agora? Como fazer para alcançar o verdadeiro amor? Como fazer para amar? O que fazer para não sermos como um sino que ressoa ou um prato que retine? Tem um segredo. O segredo para alcançar o amor de Deus, como a chave que abre a porta do verdadeiro amor nos corações e nos permite alcançar a vida eterna, é o conhecimento da sua palavra.
O conhecimento da palavra de Deus é a chave para aprendermos a amar. Conhecendo a sua palavra, conheceremos como alcançar o verdadeiro amor. Não cairemos nas artimanhas do pecado e nas ciladas do inimigo. Conhecendo a sua palavra, seremos superiores a tantas coisas fúteis e a tudo que só agrada ao próprio ego e que mais tarde nos traz decepção e ruína. Conhecendo a sua palavra, faremos a sua vontade e seguiremos o exemplo de Cristo. E essa felicidade fará parte da nossa vida para todo sempre. Pronto! Fica fácil amar. Quando conhecemos a palavra, alimentamos o nosso espírito. Então, olha, essa receita para amar. Nos alimentando da palavra de Deus, alimentamos o nosso espírito. E aí, aprendemos a amar. Então, se concretiza em nós o que diz as Escrituras pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E assim alcançamos através da palavra de Deus. E nós vamos fechar com um conselho. Isso é um conselho para você que quer alcançar esse amor verdadeiro e herdar a vida eterna. O conselho para buscar o conhecimento está registrado no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Sem amor, nada tem valor para Deus. Tudo passa. Tudo passa. Mas o amor nunca passa. Permanecerá para sempre. E o conhecimento a respeito de Deus é a chave que abre a porta da sabedoria para o aprendizado do amor. Quanto mais conhecemos a Deus e seus mistérios, mais amorosos e sábios nos tornamos. Que Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que se essa mensagem trouxe um ensinamento que tocou o seu coração, compartilhe ela com outras pessoas e faça por amor, entregue para que outros conheçam o segredo de aprender a amar, o segredo, a chave para morarmos com Cristo na eternidade. Dê o seu like para que o aplicativo jogue essa mensagem para outras pessoas. Envia para os seus amigos, envia para todos, porque estamos aqui proclamando a mensagem messiânica. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.